E aí, pessoal do nono ano, tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Diego Marinho, começando a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, galera, é sobre semelhança de polígonos. Dois polígonos são semelhantes se os ângulos internos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais entre si. Observem bem as figuras. Eu tenho aqui desenhados dois quadriláteros, que, muito bem conhecidos nossos, são chamados de trapézios, tá? Eu tenho o trapézio menor aqui na figura, que é o trapézio ABCD, que eu chamei de trapézio 1, e tenho o trapézio maior, o trapézio EFGH, que eu chamei de trapézio número 2, beleza? Nós vamos agora fazer uma pequena comparação entre eles. Observem bem que em ambos os trapézios eu tenho determinados todos os valores dos lados e dos ângulos, beleza? Então nós vamos fazer uma pequena comparação entre os ângulos e os lados desse trapézio. Observem o seguinte, no trapézio menor, a nossa comparação vai ser do trapézio menor para o trapézio maior. No trapézio menor, esse ângulo A aqui, ó, ele mede 90 graus, beleza? É um ângulo reto, como está discriminado aqui na figura, tá? Se vocês observarem bem, aqui no trapézio maior, o trapézio número 2, esse ângulo E aqui, ele também mede 90 graus, beleza? É um ângulo reto, como está determinado aqui na figura. Então, eu digo que esses dois ângulos, eles são iguais. Ou melhor dizendo, eu digo que eles são congruentes. Ou seja, o ângulo A é congruente ao ângulo E. Beleza? Vamos continuar a nossa comparação. Vou agora para o ângulo B no trapézio menor. Esse ângulo B aqui mede 53 graus, tá? E se nós observarmos bem, no trapézio número 2, o ângulo F, ele também mede 53 graus, certo? Então, eu digo que esses dois ângulos são congruentes, ou seja, o ângulo B e o ângulo F são congruentes. B é congruente a F. Continuando nossa comparação entre os ângulos. No trapézio número 1, eu vou pegar agora o ângulo C. Ele mede aqui, ó, 127 graus, tá? Se nós formos para o trapézio número 2, o ângulo G, ele possui a mesma medida. Ou seja, C é congruente a G. Beleza? O ângulo C é congruente ao ângulo G. E o último ângulo, para nós compararmos, é o ângulo D, tá? No trapézio número 1, o ângulo D mede 90 graus também. E se nós compararmos aqui no trapézio 2, o ângulo H também mede 90 graus. Então, o ângulo D é congruente ao ângulo H. Observem o seguinte, todos os ângulos envolvidos nos dois trapézios, de maneira correspondente, eles são congruentes, beleza? Então, nós temos meio caminho andado para determinar a semelhança entre essas duas figuras, entre esses dois polígonos, tá? Então, vamos continuar. Agora, galera, nós vamos fazer uma comparação envolvendo os lados desses trapézios, tá? Novamente, eu vou comparar o trapézio menor, o trapézio número 1, com o trapézio maior, o trapézio número 2, tá? Então, eu vou agora comparar os lados do trapézio menor com o trapézio menor. Vou pegar a primeira medida aqui, ó, a medida desse lado aqui, esse lado AB, tá? E vou comparar com o lado EF, tá? O lado AB com o lado EF, porque são os lados correspondentes, não é isso? Se nós observarmos bem, o lado AB, ele tem como extremidades o ângulo de 53 graus e o ângulo de 90. E no trapézio maior, o lado que tem como extremidades esses mesmos ângulos é o lado EF. Aqui, ó, o ângulo de 90 numa extremidade e o ângulo de 53 graus na outra. Então, os lados correspondentes são AB e EF. E como eu estou comparando duas grandezas, duas medidas de mesma natureza, como nós já aprendemos nas nossas aulas, eu estou montando uma razão, não é isso? Então, eu vou determinar a razão entre o segmento AB e o segmento EF, tá? Agora, vamos lá. Quanto que mede o segmento AB? Está aqui, ó. Mede 3 centímetros. E quanto que mede o segmento EF? Ele mede 6 centímetros. Então, se nós formos
verificar essa razão, nós vamos observar que a razão é 3/6. A razão entre o lado do trapézio menor e o lado do trapézio maior é 3/6, ou 3 está para 6. Como eu sempre digo para vocês, meus amigos, sempre que possível, melhorem a resposta de vocês. Essa fração aqui, vocês já observaram que ela é uma fração que pode ser simplificada, tá? Ela pode ser simplificada por 3. E se nós simplificarmos essa fração por 3, nós obtemos como resposta a fração meio. Ou seja, a razão entre os segmentos AB e EF é meio, ou 1 está para 2. Beleza? Vamos continuar a nossa comparação. Vou pegar agora, seguindo a ordem alfabética, o lado BC, tá? O lado BC tem como extremidades os ângulos de 53 e 127 graus. O lado correspondente a esse no trapézio maior é o lado FG, tá? Tem como extremidade 53 e 127 graus, beleza? Então eu vou dizer que BC está para FG e vou substituir a medida desses dois lados, tá? Na nossa razão. BC mede 4 centímetros e FG mede 8 centímetros. Então nós ficamos com a razão 4/8. Essa razão aqui também pode ser simplificada, tá? Nós podemos simplificar essa fração, essa razão, por 4. E obtemos como resposta a fração meio. Ou seja, a razão entre os segmentos BC e FG é meio, ou 1 está para 2. Beleza? Continuando, no trapézio menor novamente. O lado CD está entre os ângulos de 90 e 127 graus. Ele é correspondente ao lado GH, aqui no trapézio maior, no trapézio 2, que está entre os ângulos 90 e 127 graus. Beleza? Eu vou montar então a razão entre eles. Eu vou dizer que DC está para HG, tá? Quanto que mede o nosso lado DC? Perfeito, mede 1 centímetro, como nós podemos observar aqui. E quanto que mede o lado GH? Tá? Lado CD, perdão, e lado GH, sempre na ordem alfabética, tá, gente? O lado GH mede 2 centímetros, beleza? Então eu vou dizer, substituindo os valores das medidas desses dois lados, eu vou ter que a razão entre eles é meio. Essa razão aqui já está na forma irredutível, tá? Então a razão entre os lados CD e GH é 1 está para 2. E finalizando, nosso último lado, eu tenho o lado AD e só sobrou no trapézio maior, perdão, o lado EH. E vocês podem observar que eles são correspondentes. Eles têm como extremidades os ângulos de 90 graus, tá? Então, eu vou montar a razão AD está para EH e vou substituir os valores deles. AD mede 2 centímetros e EH mede 4 centímetros. Então, eu tenho que a razão entre eles mede 2/4, tá? Ou 2 está para 4. Essa razão aqui também pode ser simplificada, tá? Eu posso simplificar essa fração por 2. E eu obtenho como resposta a razão meio, ou 1 está para 2. Agora, olha só que curiosidade interessante. Vocês observaram que a razão entre os segmentos correspondentes desses dois trapézios é sempre a mesma? A razão entre AB e EF foi meio, certo? A razão entre BC e FG foi meio também. A razão entre CD e GH também é meio. A razão entre AD e EH também deu meio, certo? Ou 1 está para 2. Isso quer dizer o seguinte, meus amigos, que essas duas figuras, elas possuem os lados correspondentes proporcionais. Ou seja, isso aqui está me indicando o seguinte, que os lados do trapézio número 1, do trapézio menor, eles valem metade do trapézio menor. Ou seja, o trapézio menor, se nós observarmos bem, ele é metade do trapézio maior, tá? E essa razão, ela se mantém para todos os lados. Todos os lados correspondentes mantêm essa razão. Ou seja, o trapézio menor, os lados do trapézio menor medem a metade dos lados correspondentes no trapézio maior, tá? E esse valor que se repete aqui, a gente chama de razão de semelhança, tá? Então, com essas duas informações, dos ângulos primeiro, verificando que os ângulos correspondentes são congruentes e que os lados correspondentes são proporcionais entre si, tá? Nós podemos concluir que
o trapézio número 1 é semelhante ao trapézio número 2, tá? O trapézio menor é semelhante ao trapézio maior. E esse valor aqui que eu falei para vocês, como eu disse, é chamada razão de semelhança, tá? Essa razão que se repete entre os lados correspondentes aqui é chamada razão de semelhança. Beleza? Então, depois dessa explicação, vamos para os nossos exemplos. Sugiro que você faça uma pausa. Eu tenho 2 exemplos para vocês agora, tá? Eu sugiro que você faça uma pausa, copie esse primeiro exemplo. Vou te dar 2 segundos para isso. E mais uma vez, nosso segundo exemplo, tá? Pausa esse vídeo, copie esse exemplo no teu caderno e vamos partir para a resolução deles, beleza? Vamos nessa! Então vamos lá, né, galera? Nesse primeiro exemplo ele diz o seguinte: determine o valor de x nos triângulos abaixo, sabendo que são semelhantes. Ora, se ele está me afirmando que são semelhantes, então eu tenho que os lados correspondentes são proporcionais entre si. Então eu posso montar uma proporção entre eles, entre o triângulo menor e o triângulo maior, tá? E é o que eu vou fazer. Lembrando, pegando sempre os lados correspondentes. Vou pegar aqui, ó, no triângulo menor primeiro, o lado que eu quero descobrir já, né? Que mede x. Eu quero descobrir o valor de x, então eu vou pegar o valor dele, tá? E agora eu vou pegar o lado correspondente no triângulo maior. Observe o seguinte, esse detalhe é importante, tá? Porque a figura nem sempre vai estar na mesma posição igual está aqui. Então, olha só, o x é o lado que tem como extremidades o ângulo de um tracinho e o ângulo de 3 tracinhos, tá? No triângulo maior, o lado que tem como extremidades um tracinho e 3 tracinhos é esse aqui, ó. O lado A', C', tá? E esse lado mede 8. Então, eu tenho que x está para 8 no triângulo maior. É o que eu vou escrever aqui. X está para 8. Assim como, agora eu vou pegar os valores que eu tenho. No triângulo menor, eu tenho esse lado aqui medindo 3. É a única medida que eu tenho que eu posso utilizar. Então, o 3 está entre um tracinho e 2 tracinhos. Eu vou pegar o lado correspondente no triângulo maior, tá? E quem está entre um tracinho e 2 tracinhos aqui no triângulo maior é o lado que mede 6. Então, eu tenho que 3, está para 6. E assim eu monto minha proporção de maneira correta. Então, ficou x está para 8, assim como 3 está para 6, tá? Cruz credo. X vezes 6 vai dar 6x. E 8 vezes 3 vai dar 24, tá? Esse 6 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com x é igual a 24 dividido por 6. X vai ser igual a 24 dividido por 6, vai dar 4. 4 vezes 6, 24. Então, x aqui, ó, mede 4. Então, esse valor aqui de x, ó, é 4 centímetros. Beleza? Nesse segundo exemplo, ele diz o seguinte: calcule a medida do segmento P'Q' no segundo triângulo, sabendo que a razão de semelhança entre o primeiro e o segundo triângulo é 1/4. Tá? Então, a razão de semelhança entre o primeiro e o segundo triângulo é 1/4. Tá? A ordem entre eles é importante, tá, gente? Lembra quando eu expliquei para vocês sobre razão? Termo antecedente e termo consequente. Eles alteram o valor da razão. Então, sempre eu vou pegar o primeiro triângulo, triângulo 1, e depois o triângulo 2 aqui. Porque ele falou que a razão é entre o primeiro, ó, o primeiro e o segundo triângulo, tá? Então, vamos lá. Vou comparar sempre o primeiro com o segundo. O lado que ele quer descobrir é esse lado aqui, ó. P'Q'. O lado P'Q' tá aqui, ó. P'Q', é esse lado aqui, ó. Tá? Se esse é o lado que eu quero descobrir, então eu vou chamar ele de x, tá? Já que eu quero descobrir esse lado, eu vou trabalhar com esse lado primeiro. Como ele me diz que a razão de semelhança é 1/4, eu vou escrever a razão aqui, ó, entre o primeiro e o segundo.
A razão é 1/4, beleza? E agora eu vou pegar os lados correspondentes, dois lados correspondentes, né, nos dois triângulos, para montar minha proporção. Já que eu quero descobrir aqui, ó, o lado de x, com a medida de x aqui, eu vou pegar no triângulo menor o lado correspondente a x aqui, ó. E esse lado correspondente a x aqui, ó, é o lado que mede 3, beleza? Lembrando, eu tenho que fazer sempre do menor para o maior, porque a razão é do primeiro para o segundo. Então, vai ser 3 está para x. Então, fiquei com 1 está para 4, assim como 3 está para x, utilizando aqui, ó, a razão de semelhança que ele me deu. Agora ficou fácil, né? Cruz, credo. Então, 1 vezes x vai dar o próprio x, não é isso? Não preciso colocar 1. E 4 vezes 3 é 12. Então, x mede 12. Esse lado aqui, ó, gente, o lado P', Q', ele mede 12, tá? Essa é a medida do lado P', Q'. Esse correspondente ao x aqui que a gente chamou, tá? Tranquilo? Pessoal, depois dessa explicação, eu creio que vocês tenham condições de realizar essas atividades aqui no caderno pedagógico de vocês, tá? Na página 75 da nossa apostila, eu peço que vocês façam o exercício número 1, tá? E na página 76, eu peço que vocês façam os exercícios 3, 4 e 6. Beleza? Espero que tenham gostado, que não tenham ficado dúvidas. Um abraço e até a próxima!